Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à primeira palestra do webinar BIM. Esse evento está sendo promovido pelo Algoritmo e pelo Programa de Pós-Graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade da UFMS. E ele é parte integrante também da disciplina de pós-graduação que chama Plataforma BIM para Edificações, que eu ministro na pós-graduação. Então, a gente convida profissionais do mercado de trabalho para compartilhar um pouco das experiências, né, que tem em desenvolvimento, em implementação, com o trabalho de BIM no mercado de trabalho. Hoje a gente vai ter a primeira palestra, que vai ser da Natália Ricarte, que é a atual presidente da CEBIM, aqui no Mato Grosso do Sul. A Natália é arquiteta urbanista, formada em 2010, especialista em gerenciamento de projetos em engenharia e arquitetura, especialista também em construções sustentáveis e edifícios inteligentes, e mestre em construção e reabilitação sustentável, pela Universidade Minho, em Portugal, onde estudou BIM em 2016 e teve a oportunidade de ser BIM Manager no MCRS, do Departamento de Engenharia da Minho, em Portugal. Hoje ela atua como arquiteta aqui em Campo Grande e, como eu falei, também é atual presidente da CEBIM aqui no Mato Grosso do Sul. Vou passar a palavra para a Natália e, depois da apresentação dela, a gente abre para perguntas, para discussão. Para quem tiver alguma dúvida, pode escrever tanto aqui no chat, quanto levantar a mãozinha aqui para a gente gerar um debate, gerar uma conversa aqui entre todos, tá bom? Natália, fica à vontade. Na hora que você quiser, pode compartilhar a tela e a gente começa a apresentação. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar... Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, né, apresentando a CEBIM para vocês, né, e também falando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco do meu trabalho também. Grata pela oportunidade e pelo convite, Mayara. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Certo. Bom, já fui devidamente apresentada, né, pela professora Mayara. Gostaria só de fazer um parêntese aí da minha experiência lá em Portugal, de BIM 6D, né, vamos dizer assim. Eu sempre gostei dessa área da sustentabilidade, né, fiz uma pós-graduação e fui para lá fazer um mestrado. E lá me deparei com o BIM, conheci o BIM em 2016 e fiquei muito em dúvida no que fazer de tema de dissertação. Então, eu não sabia se eu fazia algo no rumo da sustentabilidade ou do BIM. E aí foi quando eu escolhi a sustentabilidade, mas ainda escolhi alguns programas para fazer comparação, né, de BIM 6D, né, simulação dinâmica. Mas no curso que eu tive a oportunidade de fazer com o Miguel Azenha, que é um dos fundadores dos cursos que representa a União Europeia, que roda a Europa disseminando o BIM, né, e hoje ele faz parte do quadro da equipe docente da Zigurati, né, é um professor muito renomado, né, e tive a oportunidade de conhecê-lo e ele nos ensinou muita coisa, né? Lá tive a oportunidade de trabalhar como BIM Manager e ele nos deu algumas licenças, como o Solibri, né? O Model Checker, Navisworks. Também fiz um curso lá, mas no trabalho do MCRS nós trabalhamos com o Solibri para fazer os clash e a coordenação, né? Para a CDE, nós não usamos o BIM 360, nós usamos o Asite, e foi desenvolvido todos os papéis, né, todos os devidamente
distribuídos, né, como o papel de coordenadora, né, que foi o BEP, definição de objetivos, os usos, as planilhas, de troca de informações, mapas de processos, né, tudo aquilo que o papel do BIM Manager tem que fazer ali para o plano de execução do BIM. E na dissertação do mestrado, que o tema foi de reabilitação da envoltória, né, do edifício rumo ao NZEB, que eu fiz a análise comparativa entre ferramentas para avaliação de desempenho energético, entre 3 ferramentas, né, uma europeia, que era a RE, né, a outra foi o Revit e o GBS, que é o Green Building Studio, que eu acreditava que, por ser da Autodesk, tinha muito, como que eu posso dizer assim, tem muito potencial, né, porque a Autodesk é muito forte, né, o software. E o Open Studio, né, SketchUp, o Open Studio e o Energy Plus, que é o software, né, de código aberto e permite configuração, maiores configurações, e eu quis comparar essas 3 ferramentas. Então, eu parti para um BIM 6D, e aí eu quis compartilhar isso daí com vocês, que nasceu aí essa paixão pelo BIM em mim, em Portugal, e de lá para cá eu vim trabalhando com BIM, cheguei no Brasil, e eu trabalho mais com BIM do que com a sustentabilidade, mas também trabalho com sustentabilidade. E hoje sou atual presidente da CEBIM, então venho aqui hoje falar da CEBIM. Vamos lá, a CEBIM, ela nasceu em 2017, surgiu a ideia num encontro da AU entre os participantes, né, que eles começaram a fazer umas reuniões 10 horas da noite, entre 60 e 70 pessoas, e originou-se a CEBIM ali. Todo mundo gostou ali da ideia de falar sobre o BIM, de se reunir, falar, trazer coisas técnicas sobre o BIM, e surgiu, então, no encontro da AU, né? E a primeira associação de BIM, ela se chama ABIM, que ela era muito forte em Pernambuco, né? E que hoje participa juntamente com a CEBIM. Ela foi a primeira associação. A CEBIM, ela foi a segunda associação. Né? No cenário internacional, já existem vários movimentos, né, do governo. Destaco o da Finlândia, né, de 2007, Estados Unidos, 2008, Brasil, 2006, 2013, 2017, e agora o BIM-BR de 2021, né? Mas todos a nível de legislação, a nível de governo, porém não tinha movimentos empresariais, não tinha movimentos profissionais e da própria associação. Então, aí nasceu a necessidade das associações para disseminar para o Brasil mesmo, para os profissionais, e para isso disseminar para a cadeia, né, da engenharia e arquitetura. E no mundo afora já existiam várias associações, né? BIM Forum, Fórum Schilling, né? Foi cogitado, inclusive, usar esse nome da BIM Forum, né? Mas eles queriam algo próprio, né? E a BIM Forum já tem o padrão, né? Que é feito o BIM Forum. Então, eles preferiram usar um nome próprio, com as regulamentações próprias, e isso foi até bom, porque depois nasceu a terceira associação que estimulou aí, facilitou para a BIM Forum Brasil, né, que veio do ano passado, retrasado, se eu não me engano, nasceu a BIM Forum Brasil. E a Cambim, ela foi muito importante para os regimentos internos da CEBIM. Para elas foram baseadas aí as divisões dos membros, as prestações de serviços que a CEBIM
iriam prestar, né, para a sociedade, como é que ia disseminar o BIM. Então, ela serviu como referência para a CEBIM, então ela foi muito importante essa associação. E o Brasil, ela também está dentro aí da rede BIM de países latino-americanos, né, que participa aí dos debates entre os governos federais. E no cenário nacional, existem diversos eventos já, né, hoje em dia, em Santa Catarina, Seminário Internacional do BIM, o ABIM, o SINAECO, o próprio CREA, o Sinduscom, Sinduscom São Paulo, que já traz muita tecnologia. Sinduscom São Paulo tem uma importância tremenda aí, né, de tecnologia e inovação aí a nível nacional, né? Tem outras comissões também e grupos de trabalho de BIM. A própria CEBIC também tem muita importância a nível nacional, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ela atua no Brasil todo, atuando com qualificações profissionais, né? Ela tem os guias técnicos de BIM, né? Acredito que todos aí já devem conhecer aí os guias da CEBIC, e atuo com cursos, com palestras, com qualificações. A ASBEA também, né, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, que também tem os seus cadernos técnicos próprios, né, são 2 cadernos. Também tem prêmios de excelências, BIM, Sinduscom, e outros prêmios para estímulos da disseminação do BIM. E os seminários internacionais. Esse seminário BIM, esse CEBIM aqui de BIM, Minas Gerais, por exemplo, ele foi um seminário que foi um marco para a CEBIM, né? O próprio Minas Gerais em si, CEBIM MG, né? Esse CEBIM, o primeiro CEBIM, ele alcançou assim, mais de 700 pessoas. Foi um evento que teve que ter 2 auditórios, espelhando a tela para o segundo auditório. Foi assim, eles fizeram parceria com um colegiado, né? Com parceria com o Senai, com o CREA, Sindarc, né? Parceria com outras instituições e conseguiram ganhar peso, né? Com isso. E o próprio Minas Gerais, eles fizeram o primeiro estatuto regional da CEBIM. E com isso foi feito o nacional, se baseou no Minas Gerais. Então o Alexander Just, que foi o criador, né, da CEBIM, né, o fundador, ele sempre frisa isso, né, que ele tem assim gratidão pela CEBIM de Minas Gerais, porque eles que abraçaram a causa, né? Então as outras instituições, as outras CEBIMs regionais que não são institucionalizadas ainda, eles sempre pedem assim, para a gente se basear aí no regimento interno, aí, no estatuto de Minas Gerais, porque eles são exemplos aí dentro da CEBIM. Alguns seminários aí nacionais e internacionais, BIM Day, CEBIM, Sergipe, né, CREA, Rio de Janeiro. A própria CEBIM, ela procura ter regional em todos os estados, né? Não tem ainda em todos os estados, mas ela procura ter. Os estados que são grandes, né? E necessita ter sub-regionais, permitido ter sub-regionais, mas não tem ainda. Então, quem somos nós, né? A CEBIM. A CEBIM é uma entidade de atuação nacional sem fins lucrativos, composta por profissionais da cadeia produtiva, né? De arquitetos, engenheiros e da área da construção, né? Entre aspas, que também não precisa ser só dessa retificando, que também não precisa ser só da área da AEC, né? Aqui pode ser qualquer pessoa que queira participar da CEBIM, né? Nós mesmos aqui da CEBIM MS, nós temos pessoas da área do marketing, temos pessoas da área do ambiental, e temos mais uma outra também, acho que da TI, né?
E, inclusive, estamos precisando também de um advogado e um contador. Então, assim, pode ser de qualquer área, não necessariamente ser da área da construção, né? Claro que essas áreas aí afins, as pessoas têm mais interesse, né? Porque isso está na nossa área. E o objetivo, né, da CEBIM é a disseminação do BIM, né? Do real conceito do BIM e de auxiliar a disseminação do BIM no Brasil. E por que eu falo real conceito, né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas ainda acham que o BIM é software, né? Ou então vou comprar um software e esse software eu já estou fazendo BIM. Ou então vou comprar um software e estou implantando BIM na minha empresa ou na prefeitura, né? Alguma coisa assim. Então, primeiro quebrar esse paradigma, né? Que BIM não é software, né? É uma metodologia, né? De processos. E a outra missão nossa aqui da CEBIM é a integração dos órgãos públicos e empresas privadas, né? Integração e troca de experiências profissionais em todo o Brasil. Isso aqui também é muito importante, tanto de órgãos públicos, empresas, e também, inclusive, entre os próprios participantes, né? O networking entre as pessoas, né? Tem muitas pessoas boas, pessoas que já trabalham com BIM, que estão já trabalhando ali no dia a dia. Esses dias eu conheci uma pessoa que estava falando, debatendo num grupo nacional sobre designer generativo, e aí eu fui ver, ele era do MS, e quando eu fui ver, de novo, ele estava já na CEBIM, eu não sabia que ele trabalhava com aquilo, ele já estava pertinho de mim, e eu procurando uma pessoa daquele perfil para um determinado trabalho. Então, o networking é muito importante nessas ocasiões, assim. Então, a CEBIM, ela pode proporcionar isso, né? E essa pandemia acabou que dificultou um pouco, né? Porque ficou só as conferências online, as reuniões, as confraternizações ficaram um pouco mais restritas, né? E a missão 3, né, que seria a aprovação dos projetos, controles e fiscalização de obras, né? Essa missão 3, ela já acontece, por exemplo, em Salvador, na Bahia. Existe um sistema lá em Salvador, eu não estou lembrado agora o nome, era Ricardo alguma coisa, não estou lembrado o nome da pessoa que fez o software lá de aprovação, mas é um software de paramétrico já, que antes do profissional submeter ele para aprovação, ele já aparece quais são os indicadores que estão ali urbanísticos, né? Quais são os erros apontados ali para o profissional, né? Se está de acordo ou não com o código de obras. Então, ele já faz uma pré-análise antes dele submeter a análise, né? Ao protocolo. Então, esse software assim, é maravilhoso. Ele faz um protocolo já em IFC, né? Então, ele é um exemplo para o Brasil e já está acontecendo aos moldes de Singapura, né? Esse software. E está na nossa mira, né? Esse software, essa apresentação. Já sabemos quem fez, né? Já temos o contato dessa pessoa para apresentar e fazer essa ponte aqui para a prefeitura de Mato Grosso do Sul, né, para quem sabe investir nesse programa, porque facilita muito a vida aí dos analistas, o tempo, né? Porque o que acontece? Já chega na prefeitura já analisado, né? Não tem assim a interpretação de cada analista, né? Ele está de acordo com o código de obras e pronto. Então já chega analisado, ele já vai para o fiscal já direto para fazer a fiscalização, e eles já ficam com tempo hábil para fazer outras coisas, né? Não toma essa automatização não toma cargo de ninguém, ela só agiliza o processo, né?
E o item 4 aqui, ações de qualificação profissional, controle de qualidade de produtos e serviços, certificação de pessoas, empresas, processos, né? Apoio de criação e de normas brasileiras para o uso do BIM. Porque essa qualificação de profissional, de pessoas e processos, nós podemos fazer essa qualificação para empresas, para universidades, para a própria prefeitura, instituições, né? E também trazer pessoas de fora para fazer workshops, eventos, palestras. E com isso também, se for um evento pago, por exemplo, também qualificar as pessoas, os membros da CEBIM, ter desconto. Então, essas ações de qualificação profissional também é para os membros também. Também tem esses benefícios, né? A estrutura da institucional, né? Isso aqui é um organograma nacional, né? Que é a Assembleia Geral, Conselho de Ética, Conselho Fiscal, Administrativo, Consultivo. E em azul aqui o presidente e os vice-presidentes em articulação, marketing, técnico científico, administrativo, financeiro e qualidade. E todos os outros verdinhos aqui são os comitês. Esses comitês aqui, eles podem ser criados conforme as necessidades de cada regional, né? Vamos dizer assim. E os membros, né? Aqui, aquilo que eu disse anteriormente, qualquer pessoa pode participar, né? É um trabalho voluntariado, sem fins lucrativos. E é muito importante frisar também que, por ser voluntariado, existe um termo de voluntariado, né, que a pessoa assina e ela se responsabiliza por fazer esse trabalho, né? Não é porque é voluntário que ela pode a qualquer momento descumprir aquele compromisso, né? Ela tem que cumprir, né? Ela fez esse compromisso, ela tem que cumprir. Então, assim, a gente sempre frisa sobre isso, né? Não é remunerado, então a pessoa ela tem os benefícios de participar da CEBIM, né? O networking, o aprendizado e tudo mais. Mas ela também tem essa questão do compromisso, né? Se ela estiver podendo auxiliar e fez um compromisso, ela cumpriu os prazos, né, e os compromissos que ela fez. Se não estiver podendo, só falar, agora eu não estou podendo, vou ficar um pouco stand-by, na próxima eu posso participar e pronto, né? A gente sempre pede para as pessoas realmente levarem a sério essa questão do voluntariado. Existe um termo para isso, né? Eles assinam e tudo mais. Que é da questão das CEBINs regionais, né, que eu disse anteriormente, que pode abrir as sub-regionais e que todas elas são linkadas na CEBIN nacional, né? Quem não está institucionalizado ainda usa o CNPJ da nacional. A partir do momento que está institucionalizada, ela já pode ter autonomia, né, por ter uma conta jurídica, por exemplo, mas nunca receber dinheiro para os membros, e sempre para a CEBIN em si, né? Mesmo que seja a CEBIN em si em prol dos membros, né? Ou seja, em qualificação dos membros, ou para a CEBIN, para outras finalidades, mas não para remuneração, certo? Então, hoje, as CEBINs regionais, então, as em vermelho aqui são as que estão ainda sem movimento, né? As em azul são as que estão montando a diretoria, as em amarelos estão em movimento de institucionalização, com a diretoria montada, que é o nosso caso aqui de Mato Grosso do Sul, e as verdes são as com CNPJ. Já, então, podemos ver aqui que ainda são 3 que já têm o CNPJ, né? Nós aqui estamos em amarelinho, né? Ainda eu assumi a presidência faz uns 4, 5 meses, mais ou menos. E a primeira coisa que eu quis fazer era aumentar o número de pessoas para a gente ter mais mão de obra para os trabalhos voluntários.
né? Então, nós fizemos aí algumas lives, fizemos alguns trabalhos e aumentamos aí a gente estava em 10 pessoas, aí cada hora saía um pessoal, aí estava difícil fazer o trabalho, estava ficando pesado. Então, a gente fez alguns trabalhos para aumentar. Hoje nós estamos em 33 pessoas e agora precisamos até conhecer dessas pessoas, que estamos fazendo reuniões, conferências, né, para essas reuniões, mas gostaríamos de conhecer pessoalmente, né, e fazer um café com BIM, as pessoas falarem um pouco do trabalho delas, para a gente fazer um networking e conhecer melhor os nossos membros, né. As nossas ações de hoje. Seria um convite, né, para a participação de novos membros, para quem quiser participar aí das CBINs regionais, organização de eventos sobre os BIMs, sobre o BIM nacional, regional, quebrar os preconceitos de BIM, os paradigmas, né, apresentar novas tecnologias, processos e soluções, e atualizar os profissionais e empresas. Desenvolvimento de comitês, criação de documentos técnicos, inclusive documentos técnicos internos, né? Percebemos que toda associação, como o CEBIC, ASBEA, a maioria delas desenvolveram documentos técnicos. E a gente procurou não inventar a roda, né? Então, assim, nós apontamos apontamos aonde tem os guias, mandamos o link, né? Falou, aqui tem os guias que falam de tais coisas, ali tem os outros guias publicados que falam de tais coisas, né? E o único guia que a gente está desenvolvendo, que é guia mesmo, que percebemos aqui no estado, seria um guia de introdução ao BIM, ou seja, que seria esse apontamento de aonde estão as coisas, um guia bem de introdução mesmo, porque a gente percebeu que as pessoas realmente não sabem o que é o BIM. Então, a partir desse primeiro guia do volume 1, elas vão partir para um outro conceito, e aí desse outro conceito, elas vão se aprofundar nisso, já com os guias prontos, né? Então, a gente não vai desenvolver esses outros guias. O pessoal da qualidade está querendo fazer um guia 2 mais focado na implantação de BIM, mas a gente, né, já está conversando sobre isso, que já tem muita literatura sobre isso, e um passo a passo aí de BIM 4D, 5D, porque eles acham que a literatura não é muito clara em algumas coisas, então é mais um curso, alguma coisa assim, que a gente está desenvolvendo ainda para fornecer aqui no estado em relação a isso. Que mais? Criação de uma rede de colaboração nacional entre as faculdades, né? Esse projeto aqui é um projeto bem interessante, que é a nível nacional, da CBIM nacional. Então, pega universidades de, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Bahia, de diversos lugares, uma de engenharia, outra de arquitetura, e faz um trabalho colaborativo, né, BIM, entre essas universidades. Para essas universidades aprenderem como é que faz um trabalho colaborativo, né? E fica alguém responsável pela essa coordenação, né? Então, de repente, essa parte da coordenação pode ser alguém já com pós-graduação, ou a própria CBIM, né? E aí, com a colaboração dos professores, né, e coordenadores. A CBIM Mato Grosso do Sul está com um projeto desse, mas aqui para o primeiro semestre aqui do 2022, a gente está prevendo, né? Estamos nos organizando para começar um projeto desse aqui no estado e escolhendo aí algumas universidades para fazer um projeto desse. Então, se algum de vocês aí já quiserem, tiver interesse também, depois pode conversar com a gente a respeito disso, tá bom? Termos de cooperação técnica entre CBIM e suas regionais com universidades, outras associações de BIM nacional e internacional e governos para troca de informações e experiências, né, que é o tal do networking. Criação de grupos de pesquisas e BIM dentro do Comitê Técnico Científico, né, esse aqui o Brasil, por exemplo, está em terceiro lugar, né, na produção acadêmica,
E esse CBIM mesmo, que é o seminário BIM, ele serve exatamente para apresentar esses trabalhos acadêmicos aí para a sociedade, né? Então, é um trabalho bem importante de apresentação para não ficar preso só na academia, né? Esses trabalhos, para ter esses caças-talentos aí e apresentar até para essas soluções para algumas empresas ou para outras pessoas que estejam procurando já no mercado de trabalho, algumas pessoas que já estão tendo essas soluções já na academia. E esse seminário CBIM acadêmico vem com essa finalidade. Em 2022 também, nós já estamos mirando aí, já está no nosso radar. Apoio aos diversos eventos sobre BIM no mercado, com a criação de uma agenda nacional de eventos da CBIMs e outras associações ou instituições. E criação de documentos técnicos de apoio no mercado de modelos, né? Contratos, BEPs, processos de trabalhos, etc., ou outras documentações que nos procuram, né? Universidades já nos procuraram para auxiliar na ementa aí de pós-graduação, então orientar quem nos procura aí para auxiliar como que funciona o BIM. Então, o que a CBIM estiver podendo auxiliar, nós estamos à disposição. E também fornecendo aí links para material técnico de fabricantes, trabalhos acadêmicos, né, e guias. Os nossos comitês, né? Tem o comitê de tecnologia, parcerias institucionais, eventos, NBRs, processos acadêmicos, aprovação de projetos, contrato, licitações, certificação, qualidade de comunicação e infraestrutura. Esses comitês aqui estão organizados lá no organograma da Nacional, né? Esse da NBR aqui mesmo começou dentro do comitê da Nacional e aí eles acabaram já entrando para a própria ABNT e já ficaram focados já direto na ABNT. Essa da infraestrutura é um comitê novo de agora desse ano, que ele está funcionando em Brasília, já com a participação do DENIT e da Infraero. E tem alguns comitês aqui que não estão ainda rodando, não estão funcionando ainda, e outros já estão funcionando. O nacional, né? A nível nacional. E o que oferecemos, né? Apoio técnico, apoio acadêmico, eventos técnicos sobre BIM, comitês, debates, apoio institucional, apoio acadêmico, apoio político e apoio técnico, né? E a CBIM Mato Grosso do Sul, ela tem um organograma bem parecido com o da Nacional, só que um pouquinho diferente, né? Ela só muda algumas questões aqui da Assembleia, aqui do Conselho para cima, e algumas questões aqui da presidência para cima. Hoje, aqui na CBIM regional, na CBIM MS, nós estamos em processo de institucionalização, né? Ou seja, estamos elaborando o nosso estatuto, né? Estamos na mira de alguns eventos para captação de recursos para o site, nós estamos nos estruturando para a abertura do nosso CNPJ e o nosso estatuto, né? Então, a partir desse momento, então, assim, a gente tem aqui a parte do azul, né? Vamos dizer assim, para baixo. Então, o Conselho de Ética Fiscal, Administrativa, Consultiva e Assembleia Geral não temos ainda, nós temos apenas a diretoria ali, que é a parte de baixo ali para baixo. Então, a gente está se estruturando. Tanto que a parte da articulação, nós até pedimos para o pessoal dar um stand-by aí para a gente se organizar, né? Antes de fazer essa articulação, porque estava trazendo serviço aí de instituições, outras empresas, né, para dentro da CBIM, a gente estava ainda atendendo demandas internas. E eu falei, não, vamos dar um tempo na articulação, vamos nos organizar, né, aumentar o número de membros, e aí depois vamos atacar aí na parte da articulação, nos eventos e tudo mais,
e entrar em contato com as instituições. Então, assim, é um bom momento para as pessoas que querem se aproximar da SEBIN, porque ela está nascendo, está se estruturando ainda aqui no estado, né? Então, assim, o pessoal que vem conhecer o trabalho, está vendo a oportunidade, né, de estar podendo auxiliar, fazendo essa articulação aí, essa ponte entre o CREA, o CAL, a prefeitura, os sindicatos arquitetos, né, e tá podendo estar em contato com os profissionais que já estão falando de BIM aqui no estado, né? Então, a maioria das pessoas que já tem contato com BIM já estão em contato com a SEBIN, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tá por dentro ali do que está acontecendo no estado, né? Hoje, a diretoria está formada ali pela presidência, eu sou atual presidente, né, Natália Ricardes, a vice-presidente de articulação é a Nayane Andrade, a vice-presidente de marketing é a Bruna Faria, que inclusive ela trabalha na área de marketing mesmo, ela não é da área da engenharia e arquitetura. A vice-presidente do Tec Científico é a Alberta Melo, né, a presidente administrativa e financeira Luciana Martins, e vice-presidente de qualidade William Zimi. E o pessoal participante dos comitês, né, vou citar os nomes aqui, porque talvez vocês conheçam, né, é importante falar o nome de todo mundo aí. Da articulação tem o Antônio Santos, Caian Lopes, vice-presidente não, comitê de marketing, Giovanni Valadares, né, que já é estudante, Gutenberg Teles, Tainá Balbino Veloso, Franciane, Larissa de Arruda Osório, técnico científico, Carolina Vendiamita, Pedro Galante, Matheus Silva, Camila Benites, Jefferson Vera, Edna Helena, Luciano Brimo, administrativo financeiro, Luciana Martins e Viviane Oliveira, e na qualidade, Arthur Felipe, Paulo Ribeiro, Jefferson Borba, Thiago Rubim, William Zimi, Henrique Nakamura, Fernando Schettini, Rodolfo, Wesley, Verônica, Morgana Schuller e Rodrigo Oliveira, né, participando dos comitês. As nossas reuniões são mensais, apenas uma vez por mês para a diretoria. Acontece todas as primeiras terça-feiras do mês, às 18h30, pelo Meet. Nós nos organizamos algumas metas pelo Trello, e também a comunicação é feita por grupos de WhatsApp, né? E também alguns arquivos pelo próprio Google Drive, né? Algumas coisas são próprias apenas para os vice-presidentes e outras abertas a todos. Então, são vários grupos, né? São aberto para todos, né? Que é aquele comunidade BIM 1 e 2, é aberta para todos. Então, lá nós publicamos apenas os eventos que acontecem no Brasil, que são online, eventos daqui de Campo Grande, ou decretos estaduais, municipais, ou qualquer algo relevante de BIM, e nós publicamos lá. Assuntos de BIM, informações da SEBIN, nós publicamos nos grupos internos, né, que são de vice-VPs e comitês, e assuntos apenas de VPs em outro grupo que é só de VPs. E as reuniões de quem é do comitê são horários personalizados de cada comitê, né? Então, é tranquilo participar da SEBIN, né, vamos dizer assim, porque o compromisso, a reunião é mensal, então, assim, tem um mês todo para poder fazer ali o que se comprometeu a fazer, né? Tem a reunião de diretoria mesmo, quem está no comitê não é obrigado a participar, é só quem está na vice-presidência, é só quem está na diretoria. Quem está no comitê tem que participar mais das reuniões do comitê junto com o seu vice-presidente, né, do seu comitê, apenas dos assuntos da competência do seu comitê, que já está relacionado às metas, focada diretamente no assunto que compete, né? Que aí ele já está mais direcionado. E que mais? Temos nosso Instagram, que lá no link da bio do Instagram
ele leva para um cadastro lá no Google Forms, que leva para aquele cadastro do quer conhecer ou fazer parte da SEBIN. Esse formulário, ele vai para uma planilha que já faz uma automatização lá para o administrativo financeiro com os seus dados, né? Então, quem tem interesse em fazer parte da SEBIN, ou conhecer, ou entrar em contato, ou alguma coisa assim, pode preencher ali ou entrar em contato comigo, que ali pelas próprias perguntas já identifica em qual comitê que aquela pessoa tem um perfil, né? Então, por exemplo, se ela gosta de fazer articulação, se ela gosta de falar em público, se ela gosta de pesquisa científica, ou se ela gosta mais da área de marketing. Então, ali, pelas perguntas, dá para direcionar, e também, é lógico, que pergunta o que ela quer fazer, o que ela quer auxiliar, o que ela gostaria de participar, né? Porque é um trabalho voluntário, e aí fica a critério dessa pessoa a participação. Quais são os principais trabalhos em desenvolvimento da SEBIN MS hoje, né? Nós temos aí o guia de introdução ao BIM, que é aquele da qualidade, que eu comentei ali atrás, que é conscientização e direcionamento dos guias publicados apenas, né? O projeto colaborativo entre as universidades, que depois estamos pensando em alguma espécie de premiação ou concurso entre os melhores projetos. Workshop de BIM, né? E aprovação digital dos projetos aí, que está no nosso radar, essa aprovação digital da prefeitura. Opa. Que mais? Os 2 grupos da comunidade BIM-MS, que tivemos aí uma orientação do fundador da SEBIN, que não poderíamos usar o nome SEBIN nesses grupos aí, por fins jurídicos, né? Então, tá o nome aí, Comunidade BIM-MS, mas é o pessoal da SEBIN que administra esse grupo. Eu pedi para a professora Maiara depois passar esse link para vocês, quem tiver interesse em participar. Fazemos lives, antes estava fazendo até no meu canal, e depois criamos um canal da própria SEBIN, para poder fazer as lives da SEBIN. E vamos fazer o primeiro encontro da SEBIN agora, dessa nova gestão, em dezembro de 2021. E o seminário BIM também, em 2022, e o Café com BIM agora, em 2022. Mas esse agora, já de dezembro de 2021, estão todos convidados. Também já deixo aqui um convite para vocês, para a participação da SEBIN. Se vocês quiserem participar, estão todos convidados. Aqui também fica um link de cadastramento, que é aquele link lá do Google Forms, né, o link dos 2 grupos de participação do WhatsApp, né, e o link aqui para falar comigo ali diretamente no WhatsApp, né, ou o próprio telefone para cadastramento, para falar no WhatsApp, o e-mail, Instagram, e agradeço a oportunidade, e estou à disposição aí de todos vocês, e a SEBIN também à disposição de todos vocês, e grata mais uma vez. Obrigada, Natália. Foi ótima apresentação. A gente vai abrir, então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser algum esclarecimento a mais, quiser comentar alguma coisa que a Natália tenha apresentado. Natália, a SEBIN aqui do estado ou do Brasil já teve algum desenvolvimento em relação ao Open BIM, com o IFC, todo o desenvolvimento do IFC? Em relação ao Open BIM, não, do estado ainda não, mas da nacional ela já tem ligação, sim. Olha a Alberta aqui, agora que eu tô vendo a Alberta. É que eu vi, Oi, Alberta. Eu tinha visto num slide que você mostrou do mapa internacional, tem muitas em organizações que focam justamente no Open BIM, né?
Aqui eu acho que era mais um conceito de implementação, né? Eu não entendi. Tinha um slide da sua apresentação, um dos primeiros, que você mostrou as organizações no mundo, nos países. Eu vi pela cor na legenda que alguns eram especificamente para o Open BIM, essas organizações, que nem a CBIM. Sim. Uhum. Aí a daqui, então, é mais para essa área da implementação do BIM. Sim. Aqui a gente está se estruturando, né, Thiago? Então, assim, nós estamos fazendo o trabalho da disseminação do BIM. Então, assim, não está preso a uma coisa só a Open BIM, só a implementação. Nós estamos para debater todos os assuntos, né? Então, estamos abertos a tudo. Ah, sim, entendi. E nesse sentido, Natália, como que está essa relação da CEBIM com o CAL, por exemplo? CAL, CREA, você já tem alguma relação estabelecida, alguma parceria, Como que é essa atuação de vocês junto aos órgãos dos conselhos? Eu já conversei com o Eduardo, né, o Dudu, e a gente tem já uma relação boa, né, em relação a isso, inclusive quando ele estava na Chapa 2 ainda no CAL ali, e ele já se colocou à disposição para auxiliar a gente aí no que for preciso. O Sindarc também colocou à disposição, inclusive o próprio espaço para nos auxiliar aí para a gente fazer parcerias. Então, assim, nós fizemos como eu disse, né? Eu assumi há pouco tempo a presidência, nós fizemos esse trabalho de abrir para os membros. Agora nós estamos fazendo um trabalho de começar a articular e fazer eventos. Então, agora que está nesse momento de estreitar os laços e fazer mais eventos, né? Mas assim, o Sindarc já se colocou à disposição várias vezes. Agora também nessa derradeira reunião de diretoria foi oferecido o sindicato aquele clube dos arquitetos e engenheiros também para a gente fazer uma confraternização, inclusive esse encontro que vai ser, acredito que vai ser lá, né? Eles ofereceram. Então assim, nós iremos, até por orientação do Alexander Juste, formar esse colegiado. Tá. Né? Então, nós iremos formar esse colegiado justamente com CREA, CAL, Sindarc, que está na mira, né? E acho que o sindicato dos construtores também. Tá bom. Arthur, você quer perguntar alguma coisa? Arthur? Tá sem microfone. Não está dando para escutar. Ainda não. Tira o fone. Fala pelo computador. Tira o fone do computador ou do celular, onde você estiver. Não tá. Arthur tá em Rondônia. O meu tava assim, Arthur. Sabe o que é? Você tem que Roraima, mexer na configuração do áudio ali, ó. Tá, vamos ver se ele vai escrever aqui. Deixa eu ver se ele vai escrever. Seria sobre o CREA. Tá. Coloca a pergunta, o que você quer saber sobre o CREA. Se ele foi procurado e se ele aceitou algo. Vocês já conversaram com o CREA sobre parcerias? A reunião desse mês de agora de diretoria, né? Teve um novo membro, o Antônio, que entrou agora. Ele tem uma relação boa com a presidente do CREA, e ele até me disse algo que eu não sabia, né? Porque eu sou arquiteta e na RRT não tem isso.
Ele falou que lá no CREA, quando eles batem a ART, eles podem fazer tirar uma porcentagem para uma associação, né? Eu não sabia disso. E ele falou que vai entrar em contato em breve com o CREA em relação a isso, até para fazer essa destinação, para ver se eles topam fazer essa parceria, nem que seja temporária, para poder a gente destinar quem quiser, né? Na hora de bater RT, fazer essa destinação para a SEBIN. Ou Certo. então outro tipo de parceria. Agora apareceu. Legal. Não, é porque assim, realmente esse assunto de BIM, né, fica às vezes restrito, assim, a gente vê mais arquitetura e tal, né, e assim, tirando só a questão financeira aí, existem, assim, a questão de, sei lá, fazer curso com o engenheiro, porque, assim, a ideia do BIM exatamente é aquela integração total, né, então, a gente vê, às vezes, assim, quase não vê o CREA falando de BIM, né? A gente vê arquiteto e tal, mas o engenheirão lá mesmo, ele não... A gente vê pouco isso aí, né? Então, assim, eu queria saber isso, assim, como é que tá o CREA agora, beleza, dinheiro, né? Isso aí, realmente, quando a gente lá, a gente pode destinar. Mas eu digo em relação à atividade profissional mesmo, né? Então, assim, que iniciativa que tem para o engenheiro, assim... Como é que eu vou dizer? O que tem no CAL... Tem alguma coisa semelhante? Tem interesse, né, de fazer isso para engenharia também? Você fala a nível de qualificação profissional para software? Não, para BIM, né? O software, no caso, é só um pedaço do problema, né? Eu digo assim, de integração mesmo com a comunidade e tal. Assim, o CREA. O CREA tem alguma intenção de fazer o engenheiro, sei lá, passar a usar isso? Porque hoje em dia tem até legislação federal, né, projetos federais aí que a gente deveria usar o BIM, né? E acaba que a gente não usa. Então, por exemplo, ele a partir de amanhã vai passar a fiscalizar também o uso de BIM no RT de um órgão público, por exemplo. Então, assim, porque né, hoje, igual eu falei, né, fica muito no arquiteto ali e o engenheiro a gente quase não parece que ele está meio fora do negócio, né? Na verdade, eu te digo que tá meio empatado isso daí, viu? Você tá olhando pela perspectiva da engenharia. Mas o CREA e o CAL, eles estão, assim, meio empatados mesmo, né, nesse sentido. E a prefeitura também, né? O primeiro contato que eu tive com a prefeitura, inclusive, foi num grupo ali, de debate ali do Conselho de Arquitetura, e aí eles ainda falaram, mas a gente já aceita, é só exportar em DWG, né? Falei, poxa vida, né? Aí eu falei, poxa, mas tem todo o retrabalho de exportar. Tanto trabalho para depois exportar em DWG. Aí naquele momento, assim, eu só mandei o link desse rapaz aí que fez o trabalho lá na prefeitura, esse software paramétrico aí lá na prefeitura da Bahia. E aí não deixei assim para um outro momento conversar com o responsável. Mas esse papel, eu acredito que a SEBIN vem para auxiliar essas entidades. Por isso que a SEBIN em Minas Gerais deu muito certo, justamente porque ela uniu o CREA e o CAL e a prefeitura. Então, e é por isso também que eu pedi para a articulação dar um stand-by, porque a gente precisa, agora que eu assumi essa gestão, né, que agora que estamos com 32 pessoas, então a gente precisa estruturar melhor a SEBIN, para depois fazer essa articulação, né? Depois, assim, já agora em breve, nesse primeiro semestre de 2022, já fazer isso acontecer, né? E os eventos também já fazer isso acontecer. Então, já está assim a gente já vai fazer um calendário, 2022 já vai ter muitas melhorias, né, nesse sentido. E aí sim vai ter parceria, e acredito não só com elas, como o Senai também está na nossa mira, né, no nosso radar. Por quê? Hoje em dia, tanto para o CREA e para o CAL, até a questão do acervo técnico está difícil. Porque para você ter noção, se você quer fazer um acervo técnico BIM, olha a dificuldade que é. Você já viu como é que era? Você tem que
preencher um cadastro, depois falar para o seu... comprovar que aquele projeto é em BIM e ainda pagar uma guia a mais, sabe assim, não tem sentido aquilo tudo ali, né? Então, assim, tudo isso facilitaria se a aprovação de projetos, por exemplo, já fosse em BIM e essa aprovação já comprovasse que aquilo fosse em BIM, né? Então, por exemplo, a Planurb, aqui da Planejamento Urbano, já tem um decreto, né, estadual, e eu até entrei em contato com eles, né, e para participar lá da comissão de BIM, e eles já estão na mira aí da implantação de BIM no planejamento urbano, né? E eu até orientei eles o seguinte, que eles seria muito interessante eles começarem pelo planejamento urbano falar de BIM, só que antes do planejamento urbano eles têm que falar na aprovação de projetos também, né? Porque eles estão falando, vamos dizer assim, de sim, e lá antes do sim tem o BIM, né? Então, falar de GIS e BIM e sem IFC de nada seria só infraestrutura, né? Então tá faltando coisa aí, tá pulando etapa, mas é bacana que um setor da prefeitura já esteja antenado para isso aí. Então, assim, já é um passo à frente, que eu achei bem legal, eu tô sempre em contato com eles, a gente fez uma live com o Alexander Juste a respeito disso, acho até que foi com a Alberta, não foi, Alberta? Aquela de sim, acho que foi com a Alberta, ou com a Carol, vem de Amit. E eles até ligaram pra gente agradecendo, falando a respeito disso aí, que a gente acabou resolvendo na live uma questão deles lá, e, enfim, e foi bem bacana em relação a isso aí. Uma sugestão assim, né? O que acontece? Na administração pública, toda licitação, né, principalmente de obra, né, ela tem a qualificação técnica profissional e a técnica operacional, né, que é no caso tem duas qualificações, a do engenheiro, o arquiteto, né, que vai trabalhar na obra, e o da empresa. Então, o que acontece? Se existisse um movimento aí de se cobrar nas licitações, claro, uma licitação, né, um projeto que começou internamente do órgão ali, com BIM, e na qualificação, se qualificasse empresas também que usasse o BIM, né, tivesse incluso, tivesse um selo ali. Então, por exemplo, o CREA, imagina que o CREA criasse uma comissão para avaliar se aquilo lá é BIM ou não é, se aquilo lá é só Revit ou se é BIM mesmo. Então, ou seja, as CATs, né, a certidão de acervo técnico, viria com uma estrelinha ali, né, BIM. Então, ou seja, essas empresas, quando fossem licitar, elas teriam a preferência. Na verdade, elas vão eliminar as outras todas, porque as outras não teriam qualidade suficiente para estar ali, já que elas não teriam um acervo mínimo em BIM. Então, assim, isso aí realmente, hoje, né, eu sou engenheiro, a gente faz muita licitação aqui no Exército, assim, milionários mesmo, e a gente sofre com a quase nula qualidade das empresas. Então, assim, realmente quem ganha é quem afunda mais no preço. Então, se porventura tivesse, né, a gente tenta implantar o BIM, seria a minha segunda pergunta, assim, da parte de vocês apoiar a implantação de BIM, né, num órgão público. E, no caso, isso a gente começando o nosso projeto em BIM, nossas RTs de projeto, lá com uma marquinha BIM, a gente poderia exigir que a empresa executora, né, da obra fosse também qualificada em BIM. Então, ou seja, a gente eliminaria 99% dessas empresas cachorrentas que tem por aí, entendeu? O cara ele tem uma pasta e um Fusca lá e ele sai ganhando licitação, terceirizando as empresas, é uma coisa absurda. Então, esse tipo de iniciativa, né, de legislação, sei lá, de exigência, né, realmente, poxa, eu acho que o nível de licitação geral, assim, né, da prefeitura, estado, nível federal, ia ter um salto enorme, porque para uma empresa ter essa certificação BIM, ter funcionários que tenham, né, uma CAT BIM, seria realmente um diferencial.
Com certeza. Você falou 2 assuntos aí muito interessantes. A Nacional já tem esse projeto de certificação de empresas. Nós já sabemos dele, mas não colocamos em prática ainda. Inclusive, temos que começar por nós mesmos, primeiro, membros da CEBIM, né? Quão BIM nós somos, né? E para depois certificar aí os engenheiros e arquitetos do Mato Grosso do Sul e por aí vai. Pode ser por estrelinha ou nível 1 a 5, não sei como é que vai ser essa classificação aí. E outra questão é das licitações, né? Que tem até uma falha na interpretação aí dessa lei aí das licitações. Então, muitos acharam que era obrigatório, mas na verdade era para o DENIT, para a Aeronáutica, a Infraero, eram para 5 órgãos, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, são 5 órgãos, né? Eu só não lembro os outros 2. E aí muitos acharam que vai ser obrigatório, e não é. E outra coisa que aconteceu, por causa disso, foi exatamente isso que você disse. Começaram a licitar em BIM e aceitar qualquer coisa. Então, eu quero um projeto em BIM, isso e aquilo. Isso aconteceu aqui no estado. Inclusive numa instituição bem importante, que não deveria acontecer. Licitaram um projeto em BIM, e aí na hora que até um colega engenheiro foi fiscalizar a obra, não tinha nem IFC, não tinha nada. Aí falou, cadê o projeto? Né? Ou seja, a pessoa licitou em BIM, mas na hora de receber, ele nem sabia o que ele tinha que receber, sabe? Então, assim, falta conhecimento, falta conscientização ainda das pessoas, nos órgãos, né? Então, assim, esse papel, a CEBIM também vem para orientar. Então, por isso que eu digo que a gente ainda tem que fazer esse trabalho interno para poder entrar em contato com as instituições. Por quê? Porque na hora da gente entrar em contato com eles vão dar uma demanda tão grande para a gente que a gente tem que ter essa mão de obra disponível para poder estar ali com eles, né? Porque vai chegar lá e vai falar assim, é assim que faz a licitação, é assim que recebe uma licitação, é assim que implanta uma licitação no seu setor. E depois que você receber, na hora que dá a obra, é assim que tem que fazer no andamento da obra. Entendeu? É assim que fiscaliza e tudo mais. E caso você queira fazer uma contratação, a CEBIM pode ser contratada como empresa, se nós estivermos institucionalizadas até lá. Caso não, podemos indicar alguns profissionais, que sabemos que trabalham com BIM aqui. Inclusive, tem estrelinhas. Entendeu? Então, essa é um dos nossos objetivos. Sim, seria interessante divulgar essa lista aí, porque assim, a inacessibilidade não pode acontecer, porque realmente tem várias pessoas que têm esse mesmo conhecimento, né? Mas talvez uma tomada de preço, alguma coisa, carta convite, porque realmente os órgãos, eu falo pelo nosso, né? A gente tem a vontade, mas ninguém ali tem um curso específico, como implantar o BIM, quem já tem experiência, já passou por várias empresas, organizações, já implantou, já viu vários problemas. Então a gente meio que quer fazer de dentro para fora, mas aí sofre pra caramba. Então às vezes era alguém de fora, né? Se a gente contratar, eu sou advogado dessa ideia lá, que a gente contratar alguém de fora para vir implantar dentro do nossa organização, né? E olha que o Exército está na frente de muitos outros lugares aí. Tem um colega que está nos grupos aí da Nacional, que eu sei que ele faz implantação no Exército. Só não sei em qual cidade, que é o Vladimir. Não sei se você acompanha. Ele faz curso de... Vladimir Araújo, ele dá vários cursos de software aí, de BIM, de Dynamo. O guerra é outro e eu não... Às vezes tem um nome de guerra diferente assim no final que às vezes tudo é nome de guerra, né? Não, mas ele não é do Exército, ele faz implantação de BIM no Exército. Que eu já vi ele falando já nos grupos aí nacionais de BIM. Várias vezes. Tem os 2 grupos aí que eu vi que ele participa. Um deles, ele é até administrador. E ele faz essa implantação. Ele estava até falando lá em um deles do Exército, dando um exemplo lá e tudo mais.
Então, assim, eu até achei que isso tava geral no Exército, né? Então, pelo que você está falando, então era Eu aquele até fiquei aquele surpreso, grupo. porque, assim, nos quartéis homólogos ao meu, eu nunca ouvi falar dessa implantação. Eu sei que a aeronáutica implanta bastante, sabe? Tem até um rapaz que é o David Bean, não sei se você já viu esse canal já. Ele implanta na aeronáutica inteira, sabe? Então, eu realmente no Exército eu não tenho conhecimento. Mas eu vou dar uma procurada sabendo isso aí, Vladimir. A Alberta está falando aqui que tem um case público muito interessante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que está disponível no YouTube. Mas você sabe se é dessa mesma pessoa que a Natália está falando, Alberta? Ou não? É outra coisa? Oi, gente, boa noite. Não sei como é que tá o áudio. Tá ótimo. Natália, parabéns pela apresentação. Esse case é muito legal, foi apresentado na CEBIC, um evento sobre BIM, ano passado, se eu não me engano, foi ano passado ou ano retrasado. Eles implantaram BIM e não veio ninguém implantar. Foi o cara lá que era, tipo, chefe, né? Ele fez o curso e ele, tipo assim, foi implantando na equipe. Ele foi sozinho, foi implantando. Então, saiu até o BEP deles esse ano. Eu vi até um dia desse, eu ia até baixar e, enfim, aconteceu que eu não baixei. Mas é bem interessante porque você percebe que os cálculos que eles fazem da implementação no órgão público eles fizeram até o cálculo do Exército. Eles viram quanto o Exército gastou para implementação. E ele viu que você treinando a própria equipe, saía muito mais barato, entendeu? E também era uma questão de você incentivar seus colegas também na equipe, de correrem atrás e tal. Então, eles fizeram um blog na época, onde era tipo blog colaborativo. Aí todo mundo colocava qual a dúvida que tinha. Tipo assim, foi uma questão que todo mundo meio que arregaçou as mangas. Claro que ele que, tipo, levou a ideia, né? Comprou a ideia, era tipo chefe. Então, foi a implementação que partiu dele, mas ele conseguiu que as pessoas viram assim, que ele não entendia de BIM e ele começou a entender, então todo mundo tinha a capacidade de entender também. É um case muito interessante. Eu acho que está no YouTube disponível. Se botar CEBIC, Ministério Público do Distrito Federal, alguma coisa assim, territórios, você vai ver. Tem, inclusive, o PowerPoint dele, que ele conta, mas esse ano saiu até o BEP, né? Que é como foi que eles fizeram, como é que eles usam lá para o colaborativo. Agora, a equipe, né, já é multiprofissional, né? Então, tem isso também, né? Eles são uma equipe, assim, multiprofissional, eles fazem os projetos das sedes dos ministérios públicos, sabe? Tipo assim, no Brasil, no Distrito Federal. Então, tem alguns projetos já dele, já em BIM, e ele conta como é que foi tudo isso. Então, é interessante depois, talvez, dar uma olhada nisso aí, né? Pronto, o Arthur já deu uma olhada aí, já achou. Eu vi na CEBIC do ano passado e saiu o BEP. Então, depois você vê o BEP, você vai ver passo a passo como é que é como é que eles fazem o projeto passo a passo, o que é que vai primeiro, o que é que vem depois, como é o modelo, etc. Você consegue ver isso, entendeu? Porque, tipo, vai estar registrado lá como é que é o processo de projeto deles. Então, aí você consegue ver como é que é o orçamento, como é que é a prévia, enfim, você consegue entender como é que eles fazem. Legal. Pelo que eu entendi, então, Natália, vocês ainda estão naquela fase inicial de se organizarem, né? De se organizar enquanto instituição mesmo, né? Um passo atrás, na verdade, da instituição. Vocês têm algumas ações, mas está mais nessa questão dessa divulgação do tipo de trabalho de vocês e da própria formação de equipe. Acho que é esse estágio, mais ou menos, que vocês estão? Mais ou menos. Aqui da Mato Grosso do Sul, ela tem desde 2017. Tá. Mas ela foi criada e aí ela foi deixada de lado um tempo e depois foi criada de novo, aí as pessoas se dispersaram e até então, no comecinho do ano passado, tinham poucas pessoas nela, né? Eu acredito que a gente estava em 7, 9, mais ou menos, né, Alberta? Por aí. Mais ou menos. Isso. E aí foi quando mudou a gestão e a gente fez esse trabalho aí de aumentar os membros. Porém, nada impede que todas aquelas... lembra aquele slide que tinha todos os amarelinhos que estavam em processo de institucionalização? Todos eles podem atuar com autonomia, porém, sempre vincular o CNPJ da Nacional. Então, a gente tem um prazo, né? Claro que
a gente tem um prazo para se institucionalizar. Porém, a gente sabe que depois desse processo, a gente tem que sempre pagar um contador, né, pagar o domínio do site, a gente tem custos. E para isso, a gente tem que ter, já rodando podcast, já tem que ter sempre eventos rodando, já tem um certo capital para arcar mensalmente, né? Tá. Então, é diferente. Então, por isso que muitos preferem ainda não ser institucionalizados. Tá. Então, hoje, a gente pode fazer todo esse trabalho, nos estruturarmos, fazer o trabalho da SEBIN, porém sem o CNPJ, sem o CNPJ. Entendi. Nesse momento, a gente está tentando achar um contador que possa fazer esse trabalho voluntário para que a gente possa se institucionalizar sem esse custo do contador, que aí já facilita bastante nossa questão dessa conta jurídica, a questão dos eventos, quem não precisa passar por uma conta de terceiros, né, jurídica de terceiros, né, do colegiado para poder fazer eventos, ou da própria nacional, etc. Entendi. E como que vocês estão nessa instância da questão das universidades? Né? Eu vi lá que você tem uma previsão desse estabelecimento dessa rede, né, de colaboração entre as universidades, começando por aqui, pelas universidades locais, mas já tem algum trabalho nesse sentido, em andamento, ou não? Ainda é também uma vontade de se estabelecer essa rede, esse tipo de trabalho? É ainda uma vontade de estabelecer, né? Até a Alberta, que é a vice-presidente aí do técnico científico, ela está liderando essa parte aí das universidades. Ela já fez esse listamento aí junto com o pessoal do comitê, né? Eu também fiz uma palestra lá com o pessoal da Uniderp, já eu e o Alexander Juste já entramos em contato com o pessoal da Uniderp e com o coordenador de engenharia, que também estava participando. Eles ficaram interessados. E eu até tinha pensado em falar contigo, né? E eu acho que você estava de férias em dezembro, tinha que ser em janeiro, alguma coisa assim. E aí acabou que já passou esse janeiro, já estamos em outubro. Já estamos em outro janeiro. Já estamos em outro janeiro. E ainda estamos nessa ainda. Mas agora, para esse início de semestre, a gente está... a princípio foi orientado para o Alexander fazer algum trabalho que pudesse ser voltado assim, para a sociedade, sabe? Só que eu acho que tem que mais conversar com os professores, porque se a gente sugerir um trabalho, vamos fazer uma creche para que possa ser doado esse projeto para a prefeitura. Então tem que ser assim que todos topem, né? E vários professores toparem essa ideia, que seja um nível de projeto que atenda, né, todas as universidades. Eu acho que isso, entrar em consenso, seja mais difícil do que propriamente propor a ideia, pelo que a gente sentiu, assim, dos professores. Todo mundo gosta, mas entrar num consenso que está sendo o X da questão. Entendi. Tá. Beleza. Não, depois a gente conversa mais calmamente sobre esses assuntos. Eu só queria saber realmente se tinha alguma coisa já desenvolvida nesse sentido, né? Thales escreveu aqui: primeiramente, gostaria de te parabenizar pela apresentação. Natália, gostaria de abrir um tópico que vejo acontecendo entre empresas. Algo como o receio de compartilhar os projetos entre si, da propriedade intelectual dos projetos e parar em concorrências. A exemplo, algumas empresas terceirizadas que fornecem projetos mecânicos para a empresa no qual trabalho. Muitas vezes mostram bastante resistência. Isso acontece muito mesmo. Eu mesmo, quando eu cheguei lá em Portugal, eu precisei de um projeto que era da minha casa, inclusive, e o rapaz não quis me fornecer o projeto que não fosse em FC. Ele queria me cobrar o projeto no arquivo original, assim, eu fiquei besta de ver com aquilo, eu não acreditei. E aquilo me indignou bastante, e isso acontece. Eu, por exemplo, como arquiteta, os engenheiros sempre pedem, né? Por mais que a gente queira passar os IFC, sempre tem, às vezes, né? Acontece do IFC estar corrompido, eles pedem o arquivo RVT, né? A gente já até anexa junto com o IFC, é só salvar ali como modelo e pronto. Mas eu vejo que muitas pessoas que têm essa resistência, né? Principalmente por causa de template, né? A gente
às vezes demora um tempo para desenvolver um template, e aí simplesmente fornece para outras pessoas, assim, de mão beijada, vamos dizer assim, né? Então é mais nesse sentido aí que esses profissionais têm essa certa resistência. Ele colocou aqui, compartilhar modelos completos em IFC facilitaria essa quebra de sigilo empresarial? Como amenizar esses obstáculos? Esses modelos completos IFC, né? A gente já tentou, até hoje eu tento trabalhar exportando o modelo completo em IFC, mas sempre tem alguma coisa corrompida. Sempre. Alguma coisa no projeto não está fidedigna com o meu projeto original. E aí, lá na frente, na compatibilização, eu dou uma olhada, falo, não era isso, aí eu olho o meu projeto, e aí eu acabo mandando logo o do Revit, sabe? E aí eu ainda fico fazendo, gente, será que o problema está comigo? Será que o problema está com o meu computador? Será que é eu que não estou sabendo exportar esse negócio direito? E sempre tá acontecendo esse problema. É a mesma coisa com GBXML do Revit para o Energy Plus também, sempre buga. Então, assim, tem esses problemas de exportação, né? Infelizmente. Ainda não está redondinha essa questão do IFC. A gente tem até um rapaz que entrou agora, um senhor, né? Na verdade, que entrou agora na CEBIM, que ele é especialista em IFC. Ele só fala em IFC. A gente está até no radar dele fazer uma live aí e explanar umas coisas para a gente sobre diferenças de IFC, como é que a gente pode melhorar a exportação de N coisas, para facilitar aí essa questão de volumetria, de LOI, de informação, e como é que... Para ele dar uma aula aí de IFC para a gente, vai ficar gravado aí no YouTube da CEBIM. Depois você segue lá que... Legal. Thales, você quer abrir teu microfone e tirar mais alguma dúvida? Não sei se você está com o microfone. Falta só a Natália Andrade Correia. Natália, quer dar o ar da sua graça? Minha xará. Dá pelo menos um oi aí, Natália. Não tá dando para escutar, Nath. Hoje de manhã ela estava com problema de microfone também. Tenta tirar o microfone, fala sem microfone, acho que é melhor. Não está ainda. Alberta. Tô aqui, hein? Alguma coisa, Alberta, da CEBIM? Não, eu ia dizer que essa live do IFC vai ter que acontecer, né? Vai valer a pena demais, viu? E esses dias eu ainda descobri um rapaz que eu tava até falando, não sei se você assistiu a live inteira aí, porque eu não tava olhando a tela, depois no final que eu vi que você tava aí, de um rapaz que é craque no Dynamo, descobri ele no grupo da Nacional, na hora que fui ver, ele tá lá na qualidade. Quem tá aqui é o Thiago. O Thiago é fera também. Tem que juntar a live dos dois, aí eu já tô arrumando a live pro Thiago aí. Aí, ó. Então, esse Thiago, eu não sei, é o mesmo? Sim, não, sou eu mesmo. Não. Não, o Thiago também tá lá, mas o Thiago tá em stand-by. Eu já sim. falei pra ele, dia 1º de janeiro a gente dá um alô pra ele, mas lá vamos juntar os dois Thiagos e vamos fazer um workshop de Dynamo. Eu já disse que ele só está liberado depois que ele entregar a dissertação. Pois é, a Mayara está aprendendo os talentos, entendeu? É complicado. Mas eu já anota aí. Confraternização você vai, né, Thiago? Sim, sim. Né? Todos vocês aí estão convidados, ó, lá na... Ô, Natália, você, em relação ao UFC, você já chegou a ouvir falar do Blender Bean? Blender Bean? É um plugin para o Blender.
que faz a modificação do IFC, importa e exporta IFC. Ela auxilia nessa questão dos bugzinhos aí? Sim, você consegue abrir e editar os parâmetros do IFC, porque o IFC é bem travado porque a gente não consegue mexer em parâmetro nada, né? Uhum. Lá tem você todas viu? a classificação certinha, a hierarquia. Não sei se você já ouviu falar no Carlos Dias, que é um rapaz referência com o Blender Bean, que ele dá esse curso de estruturação de dados de IFC. Então você abre ele, né? Porque eu já vi ele assim em código aberto, mas achei aquele negócio tão complicado, tantos códigos ali que desisti. E o melhor de tudo é que o Blender ele é código aberto, então a licença dele é gratuita, né? Então eu acho que ele é uma grande tendência aí para desenvolver o IFC. Bacana. Aí, Thiago, tá vendo? Eu estou fazendo a minha pesquisa do mestrado nele, inclusive nessa área também de simulação energética. Ele tem um plugin eu acho que o Blender é mais utilizado lá na Europa, porque ele até tem um plugin que faz essas análises, essa integração com a Energy Plus, que chama VSwitch, que é lá da Universidade de Brighton, do Reino Unido. Daí parece ser bem legal os estudos dele. Pelo menos tô gostando dele, da utilização, que é programação visual também, como o Diamond. Programação visual. Sim, mas aí ele faz. Mas qual que é a interface gráfica? O Blender ele foi mais desenvolvido para animação, né? Só que agora com esse plugin do Blender Bean, ele está incorporando a engenharia e a arquitetura. Mas é uma interface gráfica normal. Dá para você programar em programação visual e em textual nele, através dos plugins nele. É bastante interessante a forma de programar nele. Depois dá uma olhada no site, o Blender Bean. Vou mandar o site aqui no chat. E o Thiago apresentou o trabalho, Natália, lá no evento, não foi, Mayara? Do Up. Tá gravado, Natália, no YouTube do Algoritmo. Se você quiser depois, você dá uma olhada lá. Eu tava até vendo umas que eu perdi esses dias. E aí, ele botou o site, mas tem a palestra. Vou mandar dele, o link também da palestra aqui. Pronto, manda também. Tava um dia desse dando uma olhada. Isso. Lá teve bastante discussão também sobre a pesquisa. Você trabalha com Dynamo também, Thiago? Dynamo, trabalhar não, mas eu fiz meu TCC nele, para o dimensionamento hidráulico de pressões de água fria, com a Mayara. Daí eu aprendi bastante com ele. Então era dele que você estava falando, Alberta? Sim, eu falo aqui na cara da pessoa. Eu falo por trás e quando eu tenho a oportunidade que a pessoa está na hora, eu já mando aquela pessoa que a gente estava falando naquele dia. Entendeu? Ela falou, tem o rapaz lá que eu conheci, que está trabalhando com Dynamo, lá com dimensionamento hidráulico. Eu falei, já chama ele para perto. Tiago foi meu primeiro orientando da engenharia. E agora tem o Thales. O Thales está aí na fila para defender ainda esse ano. Tá vendo? Essa rotina de Dynamo aí mesmo, eu já podia estar vendendo ela aí. Ganhando dinheiro. Então, mas acaba que os detalhes para fazer rodar ela acaba sendo algo trabalhoso, assim. Teria que ser mais em um curso, sabe? Não é algo pronto, assim. Porque tem que estar umas especificações na hora de que você faz o projeto. Porque o Revit ele tem um sistema inteligente ali que você pega os pesos de tubulação, né? Então tem que estar tudo conectado certinho. Acredito que seria mais dor de cabeça você vender e ter que enfrentar esses problemas. Né? Entendi. Porque esse mercado também de quem sabe fazer as rotinas do Dynamo é uma coisa que vai dar dinheiro, porque é uma coisa complicada, viu? Eu tentei fazer um curso de um final de semana para aprender Dynamo, sexta, sábado e domingo, eu vou te contar, não consegui aprender, não. Achei muito complicado. Aprendi na rala do TCC, graças a Mayara. Mas se não fosse o TCC, que é bom que eu apliquei, né? Daí fica mais fácil de aprender. Porque esse tempo todo aí fora do mestrado... Na parte prática, né? Na experimentação é que vai. Sim, sim. Eu mandei aí o link achei aqui chegou aqui. Legal. E tem alguém trabalhando com designer generativo já, Mayara?
Natália trabalhou alguma coisa, não foi, Nath? No TCC, agora a gente está fazendo uma outra parte de... Nossa, estava até com os papéis dela aqui hoje, que a gente teve orientação hoje. Vai falando aí um pouquinho, Nath, enquanto eu acho que tem os papéis. Ela vai fazer um trabalho sobre biomimética e Não cheguei a aplicar diretamente no modelo final, mas ela explorou os conceitos. Então, ela está trabalhando com alguma coisa desse tipo, sim, mas ela não está a fundo nisso, né? Nessa parte aí. Mas ela está trabalhando, ela vai trabalhar um pouco com a bioinspiração, a questão das formas, biomimética, design generativo, essas análises do BIM, dos fluxos, né, dos processos a partir de algumas obras. Aqui, ó, apliquei design paramétrico, mas estou pesquisando generativo com BIM agora. No TCC ela foi mais para o paramétrico, agora ela fez uma pós e a gente está produzindo um artigo já relacionando essa questão do design generativo também. A mesma da Alberta, a mesma pós que a Alberta fez. Uhul! Mesma pós que a Alberta fez. Pode falar. Eu estou apanhando, estou pagando uma cadeira de aluno especial no doutorado e a gente está fazendo essa sobre gramática da forma, né? Então, assim, eu estou apanhando toda a aula, é uma surra. Gramática da forma é com o Jarrier. Você pegou as coisas dele? Diferente, pelo amor de Deus. Eu já li o livro da Kovaltovski, tem um capítulo sobre, que foi aquele que eu peguei com você. Só que eu já li 3 vezes aquele capítulo. Aí eu já li o trabalho da Natália, que foi com você, do Sigrade. Eu já li o trabalho do Gil, que foi da Gramática da Forma, com alguma coisa de música, escola de música. Minha gente, eu já li tanta coisa. Mas as surras, assim, eu saio quebrada, de 9 a meio-dia. Mas, assim, eu saio quebrada da aula, porque, assim, é muita coisa. Lembro, justamente por isso que eu inventei de fazer a cadeira. Eu inventei porque, assim, a gente já está sabendo de sair muito. O trabalho do Jarrier, que é um professor da UFES, do Espírito Santo, ele trabalhou com a gente lá em São Carlos, trabalhou com a gente em São Carlos, não, ele fez o mestrado e doutorado dele em Campinas, mas a gente sempre se encontrava nos eventos. E agora ele está, né, passou no concurso na UFES e está trabalhando lá com gramática da forma, com essas disciplinas associadas. Ele tem muito artigo publicado, é um cara bem bacana, bem acessível também para você falar com ele. Vou ver, sinceramente, estou precisando mesmo. Valeu, Maiara. Gente, vamos encerrar, porque senão a gente vai fazer uma orientação aqui, né? Eu não vou achar ruim, tá? Se for começar isso agora. Ai, Senhor. Natália, você está abusando de mim. Você já ficou comigo de manhã. Vem com essa, não. Gente, queria agradecer, então, a participação de todo mundo, principalmente da Natália, que se disponibilizou a falar um pouquinho para a gente sobre a CEBIM. Achei muito interessante, eu não conhecia o trabalho de vocês, confesso que eu ainda não tinha parado para ir a fundo, né, sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo, mas achei muito interessante. E me interesso bastante por essa questão dessa conexão em rede, né, dessas universidades. É uma coisa que eu já venho trabalhando assim em paralelo, né, não é uma coisa oficial, mas eu já venho trabalhando em paralelo justamente com esses conhecidos, né, esses profissionais que acabamos nos formando juntos e cada um foi para um lugar, então a gente acaba estabelecendo uma rede não oficial, né, entre a gente. Mas achei muito interessante, achei bem pertinente essa atuação de vocês aqui no Estado, né, porque, assim como no resto do Brasil, é uma atuação ainda muito recente, né, é um trabalho muito recente, então a gente precisa realmente disseminar isso e levar para mais lugares possíveis, né? Então, agradeço a participação de vocês e até amanhã, né? Amanhã a gente vai ter a palestra da Alberta lá no UP, né? A gente vai juntar os 2 eventos e ela vai realizar lá. Então, o Tiago, Arthur, vocês que ainda não participaram, não sei se vocês... o Tiago já participou do UP.
vocês entram no link do YouTube, tá? Amanhã para assistir a palestra da Alberta por lá, que a gente vai fazer por lá. Eu mandei para vocês lá por e-mail da pós, tá bom? E Thales, também você está convidado a participar lá. Da Alberta vai ser sobre a implementação aqui, o PEB que ela fez, né, aqui para o UFMS, e vai ser bem interessante também, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal. Grata aí pelo convite, viu? Estamos à disposição. E a Sebin ainda está com o convite em pé aí para todos vocês. E Maiara, estamos à disposição aí para o trabalho colaborativo. Beleza. Obrigada, Tá bom? Natália. Eu vou parar aqui a gravação.